O botão de ação do iPhone 15 Pro é a grande novidade desse ano, e com ele, com apenas um toque, você consegue personalizar e ativar vários recursos, inclusive o de silenciar. Mas você sabia que você pode deixá-lo muito mais turbinado? Olha só como que eu uso o meu. Se o meu iPhone estiver em pé, eu posso configurá-lo para abrir um aplicativo específico. Se ele estiver deitado, ele vai fazer uma outra ação. Inclusive, se ele estiver na horizontal, ele abre até a câmera. Quer aprender a turbinar o seu botão de ação? Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Então, antes de mais nada, vocês vão precisar desse aplicativo aqui, chamado Actions, porque ele vai turbinar a capacidade do aplicativo Atalhos, que é o que a gente vai usar nessa nossa automação que permite turbinar o nosso botão de ação. E aí, depois que você baixar o Actions, você vai lá na minha galeria de atalhos, que o link está aqui na descrição, e você vai baixar o atalho botão de ação. Eu já vou abrir aqui o atalho, botão de ação, então eu vou tocar aqui em... Bom, você pode abrir aqui o aplicativo Atalhos, não tem mistério, só abre o aplicativo Atalhos. E você, depois de instalar o atalho Action Button, você vai tocar aqui nos 3 pontinhos, tá? Então, você vai observar que tem algumas automações aqui, algumas sequências aqui, eu vou te explicar o que é isso. A primeira coisa que ele faz é usar o aplicativo Actions para identificar a orientação do aparelho. E depois a gente tem uma condição. A primeira condição é: se o aparelho estiver no modo Portrait, no caso em pé, ele vai executar uma ação. Então, tá vendo aqui nesse comentário, insira a ação aqui. O que você quer que o seu iPhone faça quando ele estiver em pé? No meu caso, eu gostaria que ele executasse o atalho ditado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar aqui em buscar ações e apps e vou digitar por atalho. E aqui tem uma opção chamada, olha, executar atalho. É só eu tocar e segurar e colocar aqui, ou tanto em cima ou tanto embaixo. E então em seguida eu vou tocar aqui em atalhos e vou escolher o atalho ditado. Ah, importante, depois que você escolher o atalho, você precisa tocar nessa setinha aqui. E tá vendo aqui na entrada? Tá vazio. Aí você tem que tocar aqui no cantinho. Isso é um bug do iOS, entendeu? Você tem que ir tocando aqui, olha, até aparecer a opção limpar. É um pouco chatinho isso, mas ela aparece, viu? Apareceu, você limpa. É muito importante você fazer isso, senão não vai funcionar corretamente. E aí agora eu vou fechar aqui, vou contrair. Muito bem. Então quando o meu iPhone estiver em pé, o que ele vai fazer? Ele vai executar o atalho ditado. E aí, olha, vê que logo em seguida tem uma ação chamada parar esse atalho, ou seja, vai parar, vai interromper. Bom, e logo depois dessa condição aqui, ó, isso aqui é uma condição, tá vendo? Se começou e aqui acabou. Agora, tem uma outra condição if aqui. Se o aparelho estiver virado landscape, né? No caso, landscape é virado, né? Tá na horizontal, left. No caso, para o lado esquerdo. Se ele estiver virado para o lado esquerdo, ou seja, se essa parte de cima aqui estiver virada para o lado esquerdo, ele vai executar uma outra ação. E aqui eu vou colocar a ação de abrir a câmera. Então, poderia ser uma ação de tirar foto, de abrir a câmera, você escolhe. Então, você vai novamente tocar nessa gaveta aqui embaixo e vai escolher a ação que você quer. Eu vou escolher aqui a ação câmera. E aí, o que eu quero? Eu quero um selfie, quero um retrato, quero uma foto, quero um modo cinema, quero um panorama. Ok, vou botar aqui no modo cinema. É só eu tocar e segurar, arrastar
e colocar aqui, olha, embaixo dessa opção. Abrir selfie. Tá vendo? E aí, olha, aqui começou um C, tem a ação e aqui terminou o C. Se ficar muito confuso de entender isso aqui, você pode fazer o seguinte, ó, você dá um toquezinho aqui, olha, e escolhe a opção contrair. Tá vendo que sumiu? Fica mais fácil até de entender e ficar mais organizado. Eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Vou contrair. Tá vendo? Então aqui tem uma condição quando o iPhone está no modo retrato. Aqui tem outra condição quando o iPhone está no modo deitado para a esquerda. Muito bem. E aí, se nenhuma dessas condições for encontrada, aparece aquele menu com os atalhos principais. E aí você vai tocar aqui em obter atalhos de e vai escolher uma pasta. Tá vendo? Eu já criei uma pasta aqui chamada favoritos. Onde que ela tá? Destaques. Aqui, ó, atalhos favoritos. Então, olha, se eu acionasse o botão de ação, eu vou dar play aqui, olha. O meu iPhone não está nem em pé, ele nem está deitado na horizontal. Viu? O que aconteceu? Ele mostrou nessa condição. Mas se o meu iPhone, por acaso, estivesse em pé, tá? Vou apertar aqui o botão do play, olha. Ele começa a reproduzir o ditado. Viu? Tá aqui o ditado reconhecido. E se ele tivesse deitado com esse lado aqui de cima para o lado esquerdo, ele vai abrir o que? A câmera. Olha, quando eu pressiono o play, vai pedir autorização. E aí, ele abre a câmera. Tá vendo como que é legal? Então, através disso você consegue fazer essas automações aqui. E claro que você pode ir mesclando, né? É só você ir duplicando essas condições e tem várias opções. Por exemplo, olha, quando tiver em pé, mas de cabeça para baixo, por exemplo, assim. Tá vendo? De cabeça para baixo. Tem também a opção... Cadê? Quando ele tiver com o rosto para cima, né, com a tela para cima, ou então quando tiver com a tela para baixo, ou então quando tiver o landscape right, ou seja, quando essa parte aqui tiver virada para direita. E aí você vai montando, tá? Então o atalho que eu disponibilizei lá na galeria de atalhos é esse aqui, e a partir disso você consegue ir modelando e customizando o seu atalho para deixá-lo mais personalizado. Agora, Vitor, como que eu faço para criar a pasta com os meus atalhos favoritinhos? É muito simples. Olha, eu vou tocar aqui em OK e vou voltar aqui em atalhos. Aqui em cima tem um botão de... Tá vendo? Um botãozinho aqui de mais. E você vai dar um nome para essa pasta. Vou chamar aqui de favoritos. E vou escolher um ícone para essa pastinha de favoritos. Olha aqui, vou escolher esse ícone aqui do foguinho. Ótimo. E como é que funciona? Você vai tocar e segurar e você vai escolher os outros atalhos. Olha, igual quando você faz na tela inicial do seu iPhone, depois você volta aqui, olha, em atalhos, e você vai vir aqui na pasta de favoritos, que foi a pasta que você criou, está aqui embaixo, e você vai soltar aqui dentro. Tá vendo? Agora, se a gente for lá no atalho Action Button, que foi o atalho que a gente criou, Action Button, e eu escolher aqui, tá vendo? Olha, crie uma pasta com seus atalhos preferidos e escolha abaixo. Se eu escolher a pasta favoritos, que foi a pasta que a gente acabou de criar, quando eu tocar em play,
olha o que acontece, ele mostra justamente os atalhos que estão dentro daquela pasta. Então você pode executar, tipo, vou executar aqui agora o atalho quiz de música. E aí a gente vai começar um game musical. E agora que a gente já fez todo o passo a passo básico, é hora de configurar o botão de ação. Aqui nos ajustes, escolha botão de ação e você vai deslizar para o lado até escolher a opção atalho. Depois é só você tocar aqui nesse botão azul para você escolher um atalho que será acionado. Na busca é só você digitar Action Button, que é o nome do atalho que você baixou lá da minha galeria de atalhos, escolhi ele e em seguida, quando você apertar o botão de ação, automaticamente esse atalho será ativado com todas as personalizações que nós criamos juntos. Demais! Então é isso, alunos. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial para aumentar a produtividade do seu iPhone 15 Pro ou 16 Pro. Se você já estiver vendo esse vídeo no futuro, já com 16, 17. E uma informação importante, e essa dica que eu dei hoje aqui não fica limitada apenas a esse aparelho. Esse aparelho tem o botão de ativação rápida, mas, por exemplo, se você fizer toda a configuração do atalho e você vincular ele com aquela função de tocar atrás, funciona da mesma forma. Se você, por exemplo, aqui, olha, tocar atrás, assim no iPhone, olha, com ele em pé, vai ativar um recurso. Se você tocar atrás com o iPhone deitado assim, ó, vai ativar outro recurso. E se você tocar atrás com o iPhone nessa posição aqui assim também, ativa outro recurso. E aí, limite, imaginação para você brincar. E se você quer aprender muito mais a explorar o mundo dos atalhos e da automação, te convido a conhecer o meu curso Desvendando Atalhos. Mesmo que você não conheça nada sobre automação, lá a gente aprende do beabá da produtividade e da automação com atalhos. E o link está aqui na descrição. Tanto do aplicativo Actions, quanto do atalho que a gente vai utilizar, e também do meu curso Desvendando Atalhos, para você aprender muito mais. E a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço.